A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos começando hoje, iniciando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos jovens, que tem o tema O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista das lições é o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Hoje a lição é a lição 1, o perigo das tentações. O texto principal nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus, irmãos, ele não promete manter nossas vidas livres de dificuldades e perigos. Esse versículo diz que podemos escapar do poder da tentação, não pela tentação simplesmente evaporando no ar, mas sim pela resistência. Isso significa que podemos precisar lutar, mas o fazemos pelo poder de Deus. Somos tentados e não houve uma única tentação que tenhamos experimentado que outra pessoa também não enfrentou. Não somos diferentes de ninguém, todos enfrentam a tentação. Isso, é claro, não pode ser uma desculpa para pecar ou para baixar a guarda contra a tentação. Mas isso nos diz que não estamos em um barco diferente de ninguém. Deus não vai permitir que nenhum de nós seja tentado além do que podemos suportar. Deus sabe o que cada um de nós pode suportar e Satanás não pode vir até nós e tentar além desse nível. Lembre-se da tentação de Jó. Quando Satanás foi pela primeira vez a Deus, Deus disse que Satanás poderia fazer o que fosse a Jó, mas ele não podia tocar em Jó. Então, depois que Jó resistiu à tentação de amaldiçoar a Deus, Satanás foi autorizado a tocar no corpo de Jó, mas ele não podia tirar a vida de Jó. Satanás é limitado e nunca seremos tentados além do que podemos lidar. Resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Os objetivos da lição é explicar o que é a tentação, saber como a tentação se manifesta e expor as consequências de quando caímos em tentação. O texto bíblico base dessa aula fica em Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 5 e versículo do 12 ao 17. A introdução na revista nos diz assim: um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ela pode se manifestar de diversas formas para todas as pessoas. Até o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não se deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que as pessoas caiam nele. A temática desse trimestre é a respeito da tentação. A palavra de Deus será a fonte dos nossos estudos com a análise de casos de personagens bíblicos que cederam à tentação e pagaram um preço alto. Também trataremos a respeito da tentação do Senhor Jesus, que nos serve de modelo para resistir às empreitadas de Satanás. Veremos que é possível escolher entre pecar contra Deus, cedendo à tentação, e ser fiel a Ele, dominando as nossas tendências ao pecado e assim dar lugar a uma vida que agrade ao Senhor. Irmãos, enfrentamos tentações todos os dias de nossas vidas. Se não estamos armados com a ferramenta certa para superar essas tentações, é mais do que provável que vamos ceder a eles em vez de resistir a eles. Em algum momento, nosso desejo de pecar se levantará na forma de gula, ganância, sexo, fofoca, trapaça e outras coisas mais. Algumas tentações são menores e fáceis de superar, mas outras parecem muito sedutoras para
resistir. Lembre-se, porém, que a tentação não é a mesma coisa que o pecado. Mesmo Jesus foi tentado, só pecamos quando cedemos à tentação. Tópico primeiro: o que é a tentação? Subtópico 1, um convite ao pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. A tentação não é o pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa por um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não, subjugando sua própria vontade ou sendo dominada por ela. E isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que uma pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardemos a sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante, atento às muitas ciladas do diabo. Como pessoas, nós temos necessidades físicas e emocionais, por isso que toda tentação tende de forma inicial buscar preencher essas lacunas. Pode ser o desejo desenfreado por um tipo de comida ou um gasto financeiro não adequado ou não planejado, ou ainda por status, posição ou mesmo pela busca de um relacionamento com outra pessoa. Sendo assim, não devemos andar segundo a concupiscência da carne. A lista de desejos varia de pessoa para pessoa. A questão é: será que aquela possível necessidade só pode ser satisfeita com a proposta que a tentação apresenta? Irmãos, todos nós somos diferentes, por isso é importante conhecer suas áreas fracas. Quais tentações são difíceis de superar para você? Algumas pessoas podem achar que a fofoca é mais sedutora do que o sexo. Outras podem achar que segurar a mão do seu par é uma tentação demais. Quando você sabe o que mais te tenta, você pode ser proativo em lutar contra essa tentação. Ser tentado não é um pecado, ceder à tentação é. O hino da harpa 75 diz: tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Embora ser tentado em si mesmo não seja um pecado, convidar a tentação e tentar os outros é um pecado. A tentação é uma porta para o pecado. Não devemos dar brechas nem seduzir outros a fazê-los também. Em vez disso, em vez de brincar com fogo, podemos ter a mente de Cristo, que encorajou uma aversão extrema ao pecado. Subtópico 2: uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com a sua necessidade ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Quando somos tentados e cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Foi o caso de Adão e Eva, que se esqueceram de que o Criador é suficiente quando se depararam com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como que Deus. O preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo. A tentação passa pela confiança. Ou você confia na pessoa que está fazendo uma pessoa que pode alterar de forma negativa a sua vida, ou acredita que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Até que ponto quem está lhe oferecendo uma saída mais fácil realmente tem interesse no seu bem-estar espiritual e físico, mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil? A tentação é um teste de confiança para todos nós. Se realmente acreditamos que Deus pode suprir nossas necessidades e se que Ele disse é melhor para nós. Irmãos, Deus não nos tenta, mas Deus nos prova, ou uma maneira melhor de dizer que Ele nos confia,
Qual é a diferença? Deus permite que nossa fé seja testada. Deus permite que nossa fé seja testada para demonstrar que amamos Deus plenamente por nossa própria vontade, que colocamos fé em Sua palavra e desejo de viver de acordo com Suas leis e vontade para a humanidade. Enquanto Deus, que é santo e não peca e não nos tenta, ele permite que Satanás, o acusador, tente os seres humanos. O mundo não salvo ao seu redor seduz e até pressiona você a seguir junto com sua maldade. O apóstolo Paulo destaca a essência da batalha e sua solução. E não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação de sua mente, para que você possa provar qual é a vontade de Deus, aquela que é boa e aceitável e perfeita. Subtópico 3. A tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, mas diante de coisas corriqueiras de seu dia a dia, o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Pouco a pouco, as pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio a uma plantação de vinhas e estragam tudo. As tentações que achamos ser menores e, se não abandonadas, vão dar origem a outras maiores, destruindo a vida de uma pessoa, a sua reputação e sua família. Quantos foram agraciados por Deus e perderam sua posição por não terem resistido a uma ou mais tentações? Tomemos como exemplo o jovem Sansão. A maneira mais eficaz de superar a tentação é evitá-la completamente. Por exemplo, se sexo pré-matrimonial é uma tentação, então você pode evitar estar em situações onde você pode se encontrar-se cedendo a esse desejo. Se você está propenso a trapacear, então você pode querer se posicionar durante um teste para que você não possa ver o papel da pessoa ao seu lado. Todos nós carregamos dentro de nós mesmos uma inclinação para o mal. Isso faz parte de nós, ter ciúmes, ficar com raiva, cobiçar um homem ou uma mulher. E quando cedemos a essas inclinações naturais, concordamos que está tudo bem pecar e isso se manifesta em nossos corpos. Podemos ir tão longe quanto enganar nós mesmos através do raciocínio humano a pensar que as coisas que não são pecados. É muito pequeno para importar ou não tem nada a ver. Esses pensamentos que muitos procuram germinar dentro de si. À medida que nossas vidas avançam, se não cortarmos esses pecados desde o primeiro momento em que nos tornamos conscientes da tentação, ficamos presos na luxúria, na raiva, ciúme, disputas, etc. O que começou como apenas uma pequena coisa, não tem nada a ver, é agora um caso, um rancor ao longo da vida, um caso de abuso ou um vício. Como Jesus, precisamos condenar esses pecados no momento em que eles aparecem, sem permitir qualquer raciocínio ou engano de Satanás para nos influenciar no que está escrito na palavra de Deus. Então, as tentações nunca têm a chance de se manifestar como o pecado em nossos corpos e em nossas vidas. Pense, a queda de uma pessoa pode ser fruto da uma única tentação que não foi resistida? Ponto importante. A queda de uma pessoa costuma se dar aos poucos com pequenos atos de desobediência, motivados por pequenas tentações que não foram resistidas. Tópico 2. Como ela se manifesta? Subtópico 1. Por uma ação de Satanás. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Se ele não deixou de tentar Jesus, com certeza se empenhará em lançar iscas para seduzir os servos de Deus e tirá-los da presença do Senhor. Ele fez o possível para que Jó
blasfemasse contra Deus, mas não conseguiu que o patriarca deixasse de ser um homem sincero, reto e temente a Deus. Satanás vai observar o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus. A tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nossos corações, como, por exemplo, o orgulho. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Esses sentimentos costumam ser usados por Satanás para que sejamos tentados e assim pequemos. Momentos de isolamento também tendem a fazer com que fiquemos mais suscetíveis a tentações. Por isso, Satanás tem investido para que servos de Deus deixem de congregar e de terem comunhão uns com os outros. Ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas do cuidado do pastor sempre são alvos fáceis dos lobos e mercenários. Bom pensar em Jó. Um dia Satanás veio a Deus e disse: Olhe para o seu servo Jó, olhe para todas as coisas boas que ele fez por você. Não admira que ele te venera, mas deixe-me ter uma rodada ou duas com ele. Deixe-me tocá-lo, deixe-me tirar todas essas bênçãos e ele vai amaldiçoá-lo. Então Deus diz o quê? Você pode fazer isso. Deus não causou diretamente esses problemas, mas ele deu permissão a Satanás. Jó não sabia de nada disso. Ele só está sentado lá um dia quando de repente recebe a notícia de que todo o seu gado foi destruído. Então ele recebe outra palavra de que uma tempestade de vento forte desabou o telhado de sua casa e matou os seus 10 filhos. Então ele começa a ferver em seu corpo e perde sua saúde, todas essas coisas em um curto período de tempo. Ele passa por um tremendo momento de testes. Satanás está tentando usar essa situação difícil para destruir a fé de Jó. Mas, ao mesmo tempo, Deus está usando essa situação difícil para fortalecer a fé de Jó. E por que Jó acabou confiando em Deus, mesmo que ele não entendesse o porquê dessa circunstância difícil se tornar um teste, uma provação ao invés de uma tentação? Situações difíceis não são boas nem ruins. Eles são uma tentação ou um teste dependendo da nossa resposta a ele. Então, sempre que oramos, esta oração estamos dizendo: não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Subtópico 2: focando em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. A tentação por ter mais dinheiro pode levar uma pessoa a comprometer sua vida financeira ou destruir sua família, trabalhando em excesso e deixando de assistir os seus. A necessidade por afeto pode fazer com que uma pessoa busque uma vida sexual desregrada e arque com as consequências no seu corpo, alma e espírito, como por exemplo a mulher samaritana. A necessidade desenfreada de ter bens materiais pode deixar uma pessoa endividada e sem crédito para suas aquisições básicas e necessárias. E a busca por títulos pode fazer com que uma pessoa comprometa sua fé, moldando-se ao espírito deste mundo. As variedades são muitas, pois o que atrai uma pessoa não necessariamente atrai outra. Tiago, capítulo 1, versículo 14, explica que somos tentados quando nos tornamos seduzidos por nossos próprios desejos naturais. O primeiro passo para superar a tentação é reconhecer a tendência humana de ser seduzido por nossos próprios desejos carnais. A tentação do pecado é um fardo, então não se surpreenda com isso. Espere ser tentado diariamente e esteja preparado para isso. O apóstolo Pedro nos lembra de ficar atentos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Subtópico 3, focando em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício, caso venhamos a nos esquecer de Deus. Quem nunca se viu surpreendido por uma oportunidade ou por uma promoção que, sem dúvida, lhe proporcionaria de forma fácil um título, dinheiro ou uma posição de destaque? Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas o fizeram porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Balaão tinha ouvido Deus falar para não amaldiçoar Israel, mas se deixou levar por um prêmio do qual não tinha necessidade. O mundo ao nosso redor, ele fornece muitas formas de entretenimento que facilmente enchem nossos dias com tempo improdutivo. Quantos de nós voltamos da escola ao trabalho para sentar na frente da televisão por horas e horas? Ou quantos de nós ligamos o computador, ficamos online e navegamos na internet ou jogamos jogos de computador por horas e horas? Apenas sobreviver hoje em si mantém ocupados em nossa busca para permanecer vivo e ser bem-sucedido. Os empregadores hoje esperam que seus funcionários trabalhem mais e mais horas por cada vez menos. O mundo nos deu muitas desculpas para evitar que Deus seja uma influência diária em nossas vidas. Com todas essas distrações, você pode ver como pode ser fácil passar por um dia sem Deus, ou pode até se transformar em uma semana, ou à medida que progride até mesmo um mês. Todos os dias que passamos longe de Deus, estamos indo cada vez mais longe de onde Ele quer que estejamos. Com todas essas coisas ao nosso redor, podemos facilmente acabar em um caminho que nos leva a lugar nenhum até a morte. Temos a oportunidade de ficar longe do caminho que leva à morte e podemos tomar um caminho que nos dará uma oportunidade de vida. Deus nos deu algumas ferramentas que podemos usar para combater o mundo ao nosso redor. Efésios 6, vista-se da armadura de Deus. Tópico 3. Quando cedemos à tentação. Subtópico 1. Perdemos a comunhão com Deus. A primeira consequência de se ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Davi sentiu esse peso quando cedeu à tentação e adulterou com Batseba, a ponto de, após ser confrontado por Deus, ter perdido: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. As consequências para aqueles que cedem à tentação são muitas e danosas, e uma delas é a morte. Outra consequência é o sentimento de culpa, que pode afastar as pessoas da presença do Senhor. Irmãos, todos os pecados são iguais a Deus? A resposta curta é que todos os pecados é igual perante Deus em termos de separar as pessoas dele. Além da obra salvadora de Cristo, todo pecado leva à condenação eterna. No entanto, diferentes pecados e quantidades de pecado têm consequências mais severas nesta vida do que em outros. Em vários lugares, a Bíblia nos diz que a melhor maneira de resistir e superar a tentação é fugir dela. Mesmo assim, caímos de vez em quando. Quando não fugimos da tentação, eventualmente cedemos e cairemos. Temos que ter uma visão mais realista, sabendo que às vezes nós vamos falhar. Devemos ajudar a se arrepender rapidamente quando fizer. Falhar não é o fim do mundo, mas é perigoso persistir em seu pecado. Voltando aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 15, explica que o pecado, quando é concebido, dá à luz a morte. Continuar ou persistir no pecado leva à morte espiritual e muitas vezes até mesmo à morte física. É por isso que é melhor arrepender-se rapidamente quando você sabe que caiu no pecado. Subtópico 2, comprometemos
o nosso futuro. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. Quantos lares foram e são destruídos por um pai ou mãe que não consegue resistir a uma bebida ou uma droga? Quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso nos mostra que ceder à tentação traz consequências que serão vistas de imediato ou no futuro. Seja a dependência de um vício, seja uma infidelidade, o preço de ceder à tentação sempre chega. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, colherá. Irmãos, não só o pecado causa destruição mundial através das grandes indústrias, como também destrói a vida de incontáveis indivíduos como você e eu. As pessoas brigam entre si, não querem admitir seus próprios erros e sempre apontando para o outro. Milhões de casamentos falham por causa do orgulho, desonestidade, luxúria ou aspereza das pessoas. A recusa de olhar para nossos próprios erros e culpar a outra pessoa por tudo é típica do pecado. As pessoas agem como se fossem muito legais, mas em segredo odeiam os outros. São ciumentas, espalham fofoca, traem os amigos, usam outros para seu próprio benefício e assim por diante. Satanás odeia nossos filhos e ele fica encantado quando nossas decisões adultas afetam nossos filhos, transformando-os contra Deus e a igreja. Às vezes, nos tornamos as ferramentas do inimigo para fazer isso quando seguimos seus caminhos mais do que os de Deus. Subtópico 3: ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como, por exemplo, a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. Esses sentimentos nos fazem adoecer no corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Tal verdade significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações muito particulares. Quando imaginamos que nada poderá nos afetar, é ali que nossa humanidade será testada. Irmãos, a prática do pecado não é o estilo de vida normal dos crentes. Quando pecamos, isso tem um efeito sobre nós, também sobre os outros. Por um lado, nos rouba a nossa habilidade de entender a verdade espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo que nos ajuda a entender a vontade de Deus. Todos cometemos erros, ninguém é perfeito. É por isso que Deus oferece o perdão. Embora não devêssemos pecar, porque sabemos que seremos perdoados, devemos saber que a graça de Deus está disponível quando fizermos. Se dissermos que não pecamos, estamos nos enganando e a verdade não está em nossos corações. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele sempre pode ser confiável para nos perdoar e tirar nossos pecados. Saiba, irmãos, que Deus estará sempre aqui, pronto para nos pegar quando caímos. Conclusão na revista: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal física ou emocional ou momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso, é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Você tem um amigo ou um líder em quem possa confiar para guiá-lo diante de suas tentações? Às vezes ajuda ter alguém com quem possa falar sobre essas lutas ou até mesmo pensar maneiras práticas de evitar a tentação. Mas, de qualquer forma, você tem um bom amigo, basta você confessar, se arrepender. Quando cair na tentação, vá a Deus, confesse, Ele já sabe o seu pecado. Você não está dizendo a Ele nada que seja uma surpresa para Ele. Mas para o seu próprio bem, você deve se humilhar diante de Deus e confessar seu pecado. A verdade é que Ele já te perdoou se você for um cristão. Ir até Ele em confissão torna mais fácil para você ter uma comunicação clara com Ele. Queridos irmãos, chegamos ao final dessa lição. Querendo o Senhor,
Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.